pudesse no seu ventre eu cantaria pra acalmar. Olá, graça e paz. Mais uma vez eu e você aqui na meditação da Escritura e hoje num assunto também muito importante, que é o Dia das Mães. Eu gostaria de levar até você uma meditação muito interessante da Escritura. Você sabe que a palavra do Senhor, ela responde todas as nossas questões, né? A palavra do Senhor, ela nos elucida, ela traz luz a tudo aquilo que nós vivenciamos e tudo aquilo que nós vivemos. Eu queria meditar numa família de Eucana. Eucana era um homem que ele morava em Ramataim Zofim, na montanha de Efraim, e ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. E você sabe que Ana era a mais querida, a mais amada. Só que Ana era estéril. Mas nós não vamos falar nessa primeira instância sobre Ana. Nós vamos falar sobre Penina. Então vamos olhar o versículo de número 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano e adorar ao Senhor e sacrificar. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, dos filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas que ele havia tido com Penina. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Então, o que ele fazia? Ele dava as partes para os sacrifícios, para as pessoas oferecerem para toda a sua família, para que toda a sua família não ficasse sem adorar ao Senhor, sem cultuar ao Senhor. Então, ele não era um homem egoísta, né? Ele fazia com que toda a sua família estivesse no mesmo ensejo, na mesma dedicação, para poder adorar ao Senhor. Mas a Ana, ele dava uma parte excelente, né? Uma parte maior, para que ela pudesse adorar ao Senhor com muito mais excelência. Então a palavra do Senhor diz assim no versículo 6, é aqui que nós vamos começar a nossa meditação: a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Eu quero falar sobre a atitude de Penina. Penina percebia que Ana era a preferida. Penina sabia disso, sobre o amor que Eucana tinha por Ana. E isso trazia a ela um ciúmes muito grande, uma disputa muito grande. Então o que ela fazia? Ela começou a usar os filhos para depreciar Ana, para humilhar Ana, para irritar, provocar Ana, e funcionou. O que eu quero nessa primeira abordagem com você? Primeira coisa que eu quero falar. Eu quero falar sobre um primeiro ponto, sobre a idolatria dos filhos. Como é que uma mãe idolatra um filho? Como é que uma mãe coloca um filho no altar? Você sabe que a idolatria, como Ezequiel diz no capítulo 14, sobre a idolatria do coração. Pessoas que colocam outras pessoas em lugares indevidos. Você sabe que o seu coração, existe um lugar nele, que é o centro, que é o trono, e que esse lugar pertence apenas ao Senhor Jesus. Esse lugar pertence a Deus. Ele não pode ser ocupado por nada e por ninguém. É como as regras do santuário que o Senhor diz a Ezequiel. Ali no Santíssimo ninguém pode estar. Então, o que acontece com algumas mulheres? Por conta de várias situações, por conta de uma rejeição, de uma história ruim no passado, por conta de um desamor, de uma falta de afeição lá atrás, quando elas geram seus filhos, elas vinculam e migram sobre eles um amor que não é puro, um amor que traz consigo, muito forte, mas um amor que traz consigo uma migração, uma compensação. É como se elas estivessem ali de posse de toda a oportunidade de ser amada como não foi, de toda a oportunidade de amar como não conheceu o amor. É como elas
pudessem naquele momento desfrutar, usufruir, desforrar de tudo aquilo que não puderam ter. Outras tomam as questões dos casamentos, o seu casamento que não está bom, que não vai bem, e vincula tudo no filho. E o filho começa a ser o alvo de toda a sua projeção. Então ela faz o alvo de sua vida, de seu trabalho, de seus esforços, de sua alegria. Tudo na vida dessa mulher resume na vida de um filho, de 2 filhos, de 3 filhos. O que acontece com ela? Acontece que ela vai deixando de formar a própria identidade. E ela vai trazendo para os filhos um peso indevido. Por quê? Porque essa cobrança, ela vai existir. Esse depósito, essa afeição desordenada, ela vai gerar uma cobrança muito pesada, um jugo muito pesado. E o ser humano, ele não sabe por que ele deve tanto. Ele não sabe por que ele tem uma dívida tão grande. Mas ele não sabe que essa dívida não é porque ele foi amado, cuidado, trocado fraldas e tal. Essa dívida existe porque a mãe fez dele uma compensação do fracasso da sua história. Então, as mães precisam entender e compreender que os filhos não podem se tornar uma oportunidade de reconstruir algo lá atrás que não deu certo. Ele não pode se tornar um meio de compensação às frustrações, aos desaforos, à rejeição que existiu. O que Penina fez? Penina começou a usar os filhos para provocar Ana. Você já viu mulheres que usam seus filhos para provocar seus maridos? Mulheres que, quando têm os seus filhos, abandonam o seu casamento, abandonam o seu cônjuge e vão se tornar apenas mãe? Filhos que não gostam do pai, não têm afinidade com o pai, porque a mãe trouxe a separação. Você não imagina a quantidade de enfermidades que alguns lares conseguem construir na vida de algumas pessoas. Rivalidade, partidarismo. Isso tudo por quê? Por que existe essa necessidade de algumas mães de fazer alienação? Por quê? Porque essa migração e essa compensação gera uma noção de propriedade, onde a mulher se torna dona daquela criança, onde ela se torna dona da vida daquela criança, mas nós não somos donos de nada. Eu sei que você sempre quis o melhor para os seus filhos, eu também. Só que o que nós temos que entender é que o nosso amor é limitado, que a nossa outorga, ela é limitada, tudo é limitado. E nós precisamos entender que estamos criando seres humanos. A idolatria é pecado, mesmo que for de um bebê lindíssimo, de uma criança lindíssima, de um adolescente maravilhoso, de um jovem, de um adulto. A idolatria é pecado. Se você coloca nos seus filhos a compensação da sua existência, da sua vida, isso é idolatria. Se você ama seus filhos mais do que a Deus, por meio do seu compromisso com eles, por meio da sua existência, por meio da razão da sua vida, isto é idolatria, isto é pecado. Não use os seus filhos, não use. Quantas mães fazem chantagem com seus filhos? Quantas mães chantageiam seus filhos? Não faça isso, de forma alguma. A idolatria leva as pessoas a colocarem os filhos em um lugar indevido. De forma alguma você pode migrar a sua vida na vida dos seus filhos. Você não vai viver por eles. Não adianta você querer para os seus filhos uma profissão que você um dia quis cursar, quis fazer, não deu certo. Seus filhos são seres independentes que precisam ter experiências independentes e algumas coisas na vida deles eles não vão aprender com as suas lições. Algumas coisas na vida deles, assim como você e eu, nós vamos aprender com a experiência. Então eles vão aprender a errar, eles vão aprender a acertar, eles vão aprender com a existência deles.
Então, o que acontece com muitas mães que sofrem muito com as atitudes de seus filhos? Com, às vezes, o descaso, o desprezo. Por que existe mães com depressões por conta da rejeição dos filhos? Porque existiu essa migração, existiu essa compensação, essa idolatria. Não é porque você teve um casamento ruim que você vai fazer dos seus filhos a razão da sua vida. Não é porque você teve um pai ruim, uma mãe ruim, uma família ruim, que agora nos seus filhos você vai fazer deles uma idolatria. Forme uma boa família, um bom relacionamento, sem grilhões, sem cadeias. Faça isso. Não permita que você gere situações indevidas nos seus relacionamentos com seus filhos. Para eu terminar, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você idolatra os seus filhos? Existe uma idolatria? Existe um relacionamento doentio entre você e seu filho? Uma questão de dependência? Você depende deles? Para ser feliz? A razão da sua felicidade são seus filhos? A razão dos seus esforços é seus filhos? Se você cometeu a idolatria maternal. Não faça isso. Ainda dá tempo de você libertar seus filhos. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você idolatra seus filhos, você está colocando eles em risco. Porque a Bíblia diz que Satanás ele vai atrás do coração. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Não faça isso. Ame seus filhos com o amor do Senhor. Não permita que os seus filhos se tornem um ídolo para você. Ame-os, cuide, zele, seja a melhor pessoa para eles. Seja o melhor exemplo para eles. Mas não faça deles ícones e ídolos para a sua alma. Resolva os seus problemas emocionais no altar do Senhor. Jesus Cristo cura seu coração. Ele cura sua rejeição, Ele cura sua tristeza, Ele cura suas experiências negativas, mas não faça de seus filhos um refúgio, uma fuga de existencialismo. Deus te abençoe. Que você possa aprender como mãe. Não é tarde. Se você cometeu esse erro, dobre os seus joelhos, arrependa-se, coloca-se diante de Deus e peça perdão. Eu queria fazer uma oração com você. Pai, eu quero te pedir neste momento, em nome de Jesus, por todas as mães que estão me ouvindo, por aquelas, ó Deus, quem sabe cometeram esse erro de idolatrar seus filhos, fazendo deles o centro de sua vida. Ó Pai, em nome de Jesus, isso se faz de uma forma inconsciente. Isso se faz de uma forma, ó Deus, simples, sem malícia, sem maldade. Mas, Senhor, é um grande erro que se comete. Eu te peço que teu Espírito venha convencer o coração de cada mãe, Senhor. E que nós possamos amar os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos e não idolatrá-los de forma alguma. Não colocá-los no centro do nosso coração, mas tratá-los como seres humanos, sujeitos a falhas, a erros e com uma vida independente. Liberta-nos como coração de mãe. Ensina-nos a lidarmos com as frustrações, tristezas e aborrecimentos. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima meditação, em nome de Jesus. À noite todo mundo em volta do fogão, ansioso pelo jantar, a lamparina acesa revela.